Muito bem, vamos então iniciar o estudo, um estudo de caso, de um sistema para controlar ali a frente de caixa de uma loja. É um sistema simples, para controlar a frente de caixa de uma loja, tá? Eu tenho aqui uma pasta UML. Nessa pasta UML eu tenho documentos e eu tenho aqui os casos de uso, Eu tenho 14 casos de uso. O primeiro é o efetuar login, o segundo abrir o caixa, o terceiro encerrar o caixa, o quarto manter o cliente, o quinto manter o fornecedor, o sexto manter o usuário, o sétimo manter o produto, 8 manter unidade, 9 manter cartão, 10 enviar comandos de inicialização, 11 emitir leitura da memória fiscal, 12 cancelar cupom e item de cupom, 13 emitir relatórios gerenciais e 14 realizar uma venda. Tá? Esses são os meus requisitos desse meu sistema de PDV. Tá? Então vamos analisar o primeiro caso de uso, que é o efetuar login. Veja que não existe na UML uma descrição ou um modelo de como deve ser a descrição do caso de uso. Então cada analista faz da sua forma. Tá? Aqui é um exemplo que eu estou utilizando. Então nós temos aqui o cliente, o nome do projeto que eu chamei de syspdv, o módulo, a data, a versão do documento, quem é o responsável, tá? E aqui um visto. Detalhamento de caso de uso, efetuar login. Então tenho primeiro aqui uma descrição, Esse caso de uso permite que o operador tenha acesso ao sistema através da realização do login no sistema. Não tem referências, quem é o ator? O operador, não tem pré-condições. Qual é a pós-condição? Acesso aos demais itens do sistema. Aí eu tenho o fluxo de eventos. Fluxo básico, efetuar login. Primeiro, o usuário informa seu login e senha. Segundo, o sistema valida os dados informados. Aí eu tenho um ALT2, é um fluxo alternativo. Tá? O ALT2 é: o usuário informa dados inválidos. Se no passo 2 do fluxo principal o usuário informar dados inválidos, caso os dados informados sejam inválidos, o sistema apresenta a mensagem de erro com o motivo e retorna para o primeiro passo. O usuário deve informar os dados citados no item 9.1. Quais são os dados? 9.1, os dados do login. Login é um dado obrigatório, identificador único do usuário, e senha também é um dado obrigatório. 3. O sistema verifica se os dados não estão corretos. Fluxo alternativo 1. Dados inválidos. No passo 3 do fluxo principal, caso o sistema verifique que os dados informados estão incorretos, o sistema apresenta uma mensagem de erro e não autentica o usuário e retorna para o primeiro passo. 4. O sistema apresenta as demais opções para o usuário e 5. Finaliza o caso de uso. Requisitos especiais não se aplica, ponto de extensão não se aplica, informações complementares nós já vimos e observações não se aplicam. Então veja aqui, fica bem claro como deve funcionar esse caso de uso aí. Isso pode ser utilizado entre analista e gestor, entre analista e outros analistas e também entre analistas e programadores. Fica claro realmente como a coisa deve funcionar. Tá? Daí eu tenho o caso de uso abrir o caixa. Esse caso de uso permite que o operador inicie as suas atividades com a impressora fiscal. O ator é o operador. Qual é a pré-condição? Estar logado no sistema. Quais são os fluxos de evento? Abrir o caixa emitindo uma leitura X. O sistema pergunta se ele quer realmente emitir a leitura X. Aí aqui tem o fluxo alternativo. Se for respondido não, o sistema não envia o comando para a impressora fiscal e retorna para o primeiro passo. 3. O sistema envia o comando para a impressora. Caso a impressora... Aí tem aqui o fluxo alternativo 2. Caso a impressora devolva algum erro, uma mensagem será exibida para o usuário e retorna para o primeiro passo. Tá? Daí não tem mais nenhuma informação complementar. Encerrar o caixa. É bem parecido com o abrir o caixa, só que aqui é uma redução Z. Lá nós falamos de leitura X, aqui nós tratamos da redução Z.
Manter cliente. Vamos ver um desses manter aqui para nós observarmos como é que funciona, né? Esse caso de uso permite o cadastro dos clientes da empresa. Caso a empresa possua um sistema de retaguarda, deverá utilizar o cadastro já disponibilizado por aquele sistema. Referências não se aplicam, o ator, gerente. O gerente é que mantém o cliente. Qual é a pré-condição? Está logado na aplicação. Quais são os fluxos de evento? Esse caso de uso se inicia quando o gerente acessa a opção de cadastro de clientes. Fluxo básico. Eu tenho aqui um B1. O sistema disponibiliza as opções de inclusão, alteração e exclusão. Quando o operador optar pela inclusão do cliente, executa o subfluxo 1, inserir cliente. Quando o operador optar pela alteração do cliente, executa o subfluxo 2, alterar cliente. E quando ele optar pela exclusão do cliente, executa o subfluxo 3, excluir cliente. Então eu tenho aqui o subfluxo 1. O operador informa os dados do cadastro do cliente. Quais são os dados que ele deve informar? Os que estão citados no item 9.1. Vamos lá, 9.1. Nome é um dado obrigatório. Endereço, e-mail, bairro, cidade, CEP, UF e fone não são obrigatórios. E CPF é obrigatório. E ainda deve verificar se o CPF é válido. Legal? Vamos retornar para o subfluxo 1 então. O sistema valida os dados informados. Aí eu tenho um fluxo alternativo 1 aqui, ó. Fluxo alternativo 1. No passo 3 do subfluxo 1, inserir cliente, e 6 do subfluxo 2, alterar cliente. Caso os dados informados sejam inválidos, o sistema apresenta a mensagem de erro com o motivo e retorna ao primeiro passo do subfluxo que o acionou. Retornando, a validação de cada campo está descrita no item 9.1. No caso, só é validado o campo CPF, como nós vimos lá, né? O sistema verifica que o cliente informado não está cadastrado. Ele verifica se o cliente informado não está cadastrado e tem um fluxo alternativo 2. No passo 4, inserir cliente, caso o sistema verifique que o cliente informado já está cadastrado, o sistema apresenta uma mensagem de erro e não realiza a operação, retornar ao primeiro passo do subfluxo que o acionou. 4. O sistema armazena as informações do cliente. 5. O sistema informa que o cliente foi incluído com sucesso. 6. Finaliza o caso de uso. Daí eu tenho o subfluxo 2, que é o de alteração. O sistema exibe a lista de clientes cadastrados. O operador seleciona aquele que ele quer alterar. O sistema disponibiliza os dados do cliente. O operador realiza as alterações que deseja. O operador solicita a alteração. O sistema valida os dados. Aí vai lá para o fluxo alternativo 1 que nós já vimos. O sistema armazena as novas informações do cliente. O sistema informa que a alteração foi realizada com sucesso e finaliza o caso de uso. E no caso do subfluxo 3, que é a exclusão, o sistema exibe a lista, o usuário seleciona um, o operador solicita a exclusão, o sistema solicita que o operador confirme a operação, e aqui cabe um fluxo alternativo 3, né? Caso o operador responda não, retorna para o primeiro passo, né? Ainda caberia aqui um fluxo alternativo 3, tá? O operador confirma que deseja continuar, o sistema exclui o cliente selecionado. Não tem requisitos especiais, não tem pontos de extensão. Aqui estão as informações complementares e observações não se aplicam, né? Manter fornecedor, usuário, produto, unidade e cartão são bem parecidos com o manter cliente, você pode analisar aí com calma, tá certo? Caso de uso 10, enviar comandos de inicialização. Esse caso de uso permite que o operador envie comandos de inicialização para a impressora fiscal. É o operador que faz isso, ele deve estar logado no sistema. Daí eu tenho aqui o fluxo básico, né, enviar comandos de inicialização. O operador acessa a opção onde se encontram esses comandos, ele envia o comando desejado para a impressora e os comandos disponíveis estão descritos no item 9.1. Quais são esses comandos? Alterar o símbolo da moeda, adicionar a alíquota tributária, programação do horário de verão e programar truncamento e arredondamento. Observação: seguir orientações do manual da impressora. Daí eu tenho o caso de uso emitir leitura da memória fiscal. É o operador e ele tem que estar logado.
ele vai solicitar a emissão desse relatório para a impressora fiscal. Os parâmetros necessários são descritos no item 9.1. Eu tenho aqui um fluxo alternativo, né? Caso a impressora devolva um erro, retorna para o passo 1. E no 9.1, quais são os parâmetros necessários? Seguir o manual da impressora fiscal. Cancelar um cupom ou um item de cupom, né? Esse caso de uso permite que o operador cancele um cupom completo ou um item de cupom. O operador pode fazer isso aí, ele tem que estar logado no sistema. Esse caso de uso ele tem dois fluxos, né? O sistema disponibiliza... São dois? São dois. O sistema disponibiliza opções de cancelamento de cupom e cancelamento de item. Quando o operador optar pelo cancelamento de cupom, vai para o subfluxo 1. E o cancelamento de item para o subfluxo 2. Subfluxo 1, ele seleciona a opção de cancelamento, o sistema envia o comando para a impressora e o cupom é cancelado. No subfluxo 2, ele seleciona a opção de cancelamento de item, o sistema envia o comando para a impressora e o item é cancelado. Daí eu tenho o caso de uso 13, que é emitir relatórios gerenciais. Né? Quem faz isso é o gerente, ele tem que estar logado na aplicação. Daí eu tenho aqui, olha, o fluxo básico, que é emitir os relatórios gerenciais. Quais são os relatórios? Estão definidos no item 9.1. Vendas por período, estoque crítico, realocação de produtos baseado em venda casada. Tá? E aqui eu tenho as observações explicando o que é que deve ser exibido em cada um desses relatórios. Finalmente eu tenho o realiza venda. O último caso de uso, ele permite que o operador realize as vendas enviando itens para a impressora fiscal. Quem faz isso é o operador. Ele deve estar logado no sistema. Eu tenho três subfluxos aqui, né? Quando o operador optar pela abertura do cupom, subfluxo 1. Pelo envio do item, subfluxo 2. Fechamento do cupom, subfluxo 3. Tá? Então, no primeiro ele abre o cupom, no segundo ele envia o item, no terceiro ele fecha o cupom. Tá? Aqui são os subfluxos. Os fluxos alternativos, eu tenho dois. Né? Não tenho requisitos especiais, nem ponto de extensão, nem informações complementares e nem observações. Tá? Então essas são as descrições dos meus casos de uso. Né? Na próxima videoaula nós vamos abrir a modelagem. Daí nós vamos ver os diagramas, né? O diagrama dos casos de uso, tá certo? E vamos ver os demais diagramas que foram criados para essa aplicação, para esse CIS-PDV.